Vamos falar hoje sobre um assunto que é o temor de muitas pessoas. Principalmente, líder, você sabe quando vai chamar o seu colaborador para dar feedback. Qual é a reação dele? Ele vai super tranquilo, relaxado, ou ele já vai meio tenso, procura dar uma desculpa que não pode naquele momento, já vê aquela gotinha de suor freando com aquele temor do que vai ser dito. É muito comum, quando a gente vai chamar um colaborador para dar feedback, ele já imagina uma outra palavrinha parecida com essa, mas que vai colocar ele para baixo, que é um ferrar-back mais ou menos ali. Ele imagina que você vai apontar tudo que está ruim, tudo que ele fez mal feito, inclusive algumas coisas que ele acha que fez bem feito, você vai criticar. Muito importante, desmistificar feedback. Feedback é uma das melhores ferramentas que todo líder deve utilizar e não uma vez por ano, mas com consistência, seja ela trimestral ou semestral, dependendo das necessidades do seu colaborador. Esse feedback, primeiro, ele deve ser dado de forma a incentivar aquilo que o seu colaborador já tem feito e que está funcionando, que ele faz bem. É bom ele receber esse elogio, que você oriente para que ele mantenha esse comportamento, como de repente é se comunicar bem, ter uma boa inteligência emocional em momentos de pressão, enfim, aquilo que você percebe que é positivo no seu colaborador. E começar a trabalhar para poder ressignificar na mente do seu colaborador que feedback é um presente, é uma ferramenta para que ele possa evoluir e crescer enquanto profissional e até ser humano. Então, esse feedback, quando nós vamos mostrar ali comportamentos que possam ser mudados para melhor performance dele, primeiro, é no nível de comportamento, não no nível de identidade. Se eu viro e falo, João, você sempre é impontual, você não faz isso, não faz aquilo, estou falando no nível da identidade, ele é. Se eu falo, João, tenho observado que você tem tido dificuldade de chegar na hora nessa circunstância. Estou falando sobre um comportamento e estou pontuando sobre fatos específicos. Outro defeito do feedback, generalizar. Você sempre é impontual, você nunca, etc, etc. Cite com exemplos quando ele não atendeu aquilo que era para ser utilizado. Então, primeiro, esse feedback, nível comportamental, base em fatos específicos, sem julgamento, trazendo para ele a reflexão das ações e comportamentos dele e o que ele pode fazer para melhorar. E como vocês vão medir isso? Dentro da ferramenta feedback, existe aquela que é 45 graus de nós, líderes, para o nosso colaborador, e existe aquela que é 90. Que nós avaliamos ele também se autoavalia. E nós ali debatemos sobre as diferenças dessa percepção minha e dele. Mas sempre em fatos, num ambiente que ele sinta confiante, acolhido e mostrando ali como ele pode fazer, ajudando ele a encontrar caminhos para poder melhorar o desempenho dele. Às vezes o seu colaborador, o problema dele é o quê? Uma questão mais de timidez, em uma área que ele precisa se comunicar melhor. Então, trazendo isso à luz, a gente pode trabalhar em como melhorar esse comportamento dele. Será que um curso de oratória vai ajudá-lo a melhorar nessa parte de comunicação? Será que é um curso de inteligência emocional para ele soltar um pouco mais e ser um pouco mais extrovertido de acordo com o contexto? Então, além de comportamental específico, esse feedback sempre é apoiador, sempre estando ao lado do seu colaborador para que ele possa evoluir. E Dalton, isso é muito interessante, é o feedback construtivo. E agora, quando ele faz uma ação muito negativa que a gente perde até inclusive um cliente importante. Vou fazer esse mesmo tipo de feedback? Não. Feedback, esse que eu estou dizendo, é algo contexto de acompanhamento. E importante, acompanhamento. Acompanhar sempre a cada encontro, não uma vez por ano. Vocês combinaram que tem que mudar um comportamento. Passaram-se 3 meses, conversa com ele, elogie caso ele tenha mudado, mostra ainda o que ainda pode ser melhor, sempre nesse ambiente de segurança e confiança para ele. Mas nesse caso, quando ele faz algo muito ruim, é importante chamar ele, lembrando, feedback sempre é portas fechadas, não é para todo mundo ver e ouvir, é entre você e o seu colaborador. Então aqui você vai mostrar para ele, fulano, você percebeu que através disso, gerou isso, e com esse resultado para a empresa? Que reflexão você me traz? Como a gente pode fazer para corrigir isso? Que aprendizado você traz? Lembra sempre o quê? Os valores da empresa, a missão da empresa, aquilo que é muito importante para ela. Então, se bom atendimento ao cliente é um valor fundamental da empresa, ele está de acordo? É a primeira vez que ele faz isso? Ele é um bom profissional e de repente foi uma vez que ele escorregou? Então, tudo isso deve ser analisado.
e mostrado para ele de uma forma, por exemplo, uma vez numa reunião, um rapaz foi apresentar uma proposta para toda a equipe e logo na primeira pergunta ele deu uma resposta que eu percebi que todas as pessoas ficaram com o pé atrás, que ele foi um pouco grosseiro. Ao final da reunião, chamei esse colaborador e conversei com ele. Falei, fulano, você percebeu que quando fizeram aquela primeira pergunta, pedindo mais esclarecimento, pela forma que você falou, a pessoa ficou meio sem graça e todo mundo não fez mais perguntas, não participou? Como a gente poderia ter feito melhor? Primeiro ele me disse, olha Dalton, eu, para dizer a verdade, estava muito nervoso, me sinto desconfortável a conduzir uma reunião e quando veio essa primeira pergunta eu fiquei com medo de perder tudo que eu tinha que falar. Então, ou seja, tinha uma intenção positiva e não era a intenção dele ser grosseiro. Só que ele, com medo de perder tudo que estava na mente dele para poder passar, ele foi um pouco mais ríspido e cortou. Então, ali desenvolvemos um brainstorm. Como ele poderia ter agido de forma diferente? Então, ele falou, poxa, se eu fizer um enquadramento, pedir para as perguntas serem feitas após a explicação, já passei meu recado. De repente eu anotar no próprio telefone ou em um papel um roteiro do que eu vou seguir, ajuda a não me perder. De repente se eu trabalhar meu estado emocional para poder passar o meu recado com conforto e segurança, vai me ajudar. A partir daí nós desenvolvemos, trabalhamos para essa mudança dele, para que na próxima reunião não gerasse esse desconforto com os demais participantes. Agora pare e pense, como estão o seu corpo de colaboradores? O que eles estão fazendo de forma positiva? O que eles estão, de repente, demorando a entregar? Como a gente pode comunicar num bate-papo e começar a medir? Existem colaboradores que o referencial dele é muito externo, ou seja, ele precisa de pessoas elogiando ou apontando caminhos para a mudança dele. Existem outros que o referencial é interno. Ele mesmo sabe se está indo bem ou não. Esse que é o referencial externo, ele precisa de constantes feedbacks. Esse interno menos. Mas é importante que você crie essa política de abertura que você possa estar sempre orientando e sempre o quê? Ao lado para poder ajudar a melhorar a produtividade e a performance do seu colaborador. Aproveite agora e dê o like, o seu joinha nesse vídeo, ative o sininho para que você possa receber outros vídeos como esse. E deixe nos comentários também como você lida com a ferramenta de feedback. Tanto quando você dá, se sente confortável, existe ali um critério, existem passos, e quando você recebe, você fica também numa posição defensiva, você está ali tranquilo. Tão importante quanto dar, saber receber feedback. Ouvir escutativa e depois, caso você não concorde, faça perguntas abertas de quais são as evidências e o que ele sugere para a sua mudança. E tome isso como aprendizado. Feedback é um presente para o seu crescimento profissional. Então vai lá e deixe seu feedback aqui também em relação a esse vídeo. Um abraço e até a próxima.